Olá, graça e paz para quem for chegando aí. Hoje eu resolvi fazer uma live porque eu estava lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e aqui me veio algo interessante, porque o tema desse capítulo é sobre a ressurreição. E Paulo ele começa falando o seguinte, no versículo 1 ele fala o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Bom, eu estava falando esses dias com uma pessoa, e essa pessoa que se diz cristã, ela estava falando, né, para mim que ele não acreditava que Cristo tenha ressuscitado em corpo, apenas em espírito, e assim, dessa forma foi a sua ressurreição. E isso é um problema porque vai entrar em choque, isso bate de frente com uma das doutrinas cristãs mais importantes, que é a ressurreição do corpo, que é a ressurreição daqueles que creem em Jesus, certo? Então, nada melhor do que nós recorrermos à Bíblia. A Bíblia, ela tem a resposta para tudo. Muitas vezes nós não teremos resposta. Tipo, eu não tenho resposta para todas as perguntas. Mas a Bíblia, ela traz a resposta para tudo. Aí nós temos dois aí assistindo, né? Deixa o seu like aí ou deixa o seu comentário aí para podermos ver aí, né? Quem são essas pessoas. Deus abençoe aí quem for chegando, em nome de Jesus. Então, no mesmo capítulo, no versículo 16, Paulo fala o seguinte, ó: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, essa é a questão. Muitas vezes nós, que nos dizemos cristãos, né, seja você evangélico, seja você católico, ou seja de qual denominação você faz parte, muitas vezes nós nos prendemos apenas a esta vida aqui, a esta terra. Mas isso não deveria ser assim. Paulo e os outros apóstolos, né? O Novo Testamento praticamente ele enfatiza muito a ressurreição daqueles que creem em Jesus e principalmente a vida eterna. Então, tudo que nós fazemos hoje aqui, tudo que nós falamos hoje aqui, nesta vida, nesta terra, ela irá trazer uma consequência à nossa vida futura, pós-morte, né, que eu estou falando. Um dia Jesus ele irá voltar. Isso aí é fato. Todos os cristãos creem nisso.
na segunda vinda de Cristo. E quando ele vier, ele vai julgar todos. E ele irá julgar todas as nossas obras. E é aqui que está a chave. O que você tem feito para o reino de Deus aqui na terra hoje, nesta vida aqui? O que você tem falado? E se você tem falado sobre Jesus nesta vida ainda? Que Paulo, algo muito interessante nesse capítulo também, no verso 20, Paulo ele usa um termo judaico, muito importante, porque muitas vezes nós nos esquecemos que Paulo, ele era um fariseu convertido ao cristianismo agora. Era um fariseu. E ele usa em vários momentos de suas cartas, ele usa termos judaicos para tentar explicar ou mostrar para a igreja o significado de tais termos, que vem inclusive do judaísmo mesmo, do qual ele vinha e que ele seguia, e que ele mesmo disse que ele era um fariseu ferrenho, que chegou ao ponto de perseguir os cristãos lá em seus primórdios. Paulo ele usa o termo primícias no verso 20. E por que Paulo usa o termo primícia? A que Paulo está se referindo quando ele fala em primícia? Ora, possivelmente, ele está se referindo à festa das primícias, que era uma das 7 festas observadas pelos judeus, entregue por Deus, inclusive, lá no deserto. Então, Paulo, como um grande teólogo, e não foi à toa que Deus o escolheu para ser agora um servo, e um pregador do evangelho convertido. E eu acho interessante porque como Deus ele escolhe Paulo, porque Paulo ele é conhecedor, praticante da lei judaica. Então, quando Paulo ele se converte, quando Paulo ele tem um encontro pessoal com Cristo, cara, ele passa a interpretar e a entender todos os escritos judaicos e trazendo tudo aquilo para Jesus. Shalom, Luciano, Ana Paula, Deus abençoe. Chega aí, irmão. Vamos comentar aí esse vídeo aí. Deus abençoe. Então, eu vejo assim a escolha de Paulo como algo primordial para a estruturação, vamos assim dizer, e para a escrita do Novo Testamento. Há um propósito muito importante na escolha de Paulo. E Paulo, quando ele usa o termo primícias, no verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o texto que nós estamos aqui lendo, ele faz uma alusão exatamente à festa das primícias. E nós sabemos que todas as 7 festas, como eu falei agora há pouco, elas eram praticadas pelos judeus até então, Mas algo interessante que quase não é falado hoje na igreja de hoje, nas igrejas de hoje, algo que é pouco ensinado nos púlpitos, infelizmente, é que todas essas festas judaicas, elas trazem um teor profético. As festas, elas trazem ou elas têm um teor profético. Vamos lá. A primeira festa dos judeus, qual é? Páscoa. E o Novo Testamento, o próprio Cristo, ele vem nos ensinar que ele é a Páscoa. Ele é a verdadeira Páscoa. Então, a Páscoa que foi entregue aos judeus lá no deserto, ela apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, Como diz em João, capítulo 1, verso 36. Lá diz que ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto apenas uma vez e de uma vez por todas, não sendo mais necessário outros sacrifícios de cordeiros para perdão dos pecados dos homens, porque
para isso era feito os sacrifícios dos cordeiros na festa da Páscoa, que os judeus então eles cumpriam todo ano. Esta festa da Páscoa apontava para Cristo, assim também como a festa dos pães asmos, que a festa dos pães asmos ela começa na noite após a Páscoa. Então, o que era a festa dos pães asmos? 7 dias os judeus eles iriam celebrar, né, vamos dizer assim, essa festa dos pães asmos, que eram pães sem fermento. E nós sabemos que o fermento ele simboliza o pecado. Então, durante 7 dias eles teriam que comer pães sem fermento para poder lembrar também o período que eles passaram de sofrimento, é claro, né, de provação no Egito. Então, foi um período muito difícil em que eles comeram pães asmos lá nesse período. Mas também, esses pães asmos, ele diz respeito a um corpo perfeito, o corpo de Cristo, um corpo sem pecado. Olha só, logo após a festa da Páscoa vem a festa dos pães asmos. E Cristo, ele também... E essa festa ela vai também apontar para Cristo como um corpo perfeito, um corpo sem pecado. E depois você terá a festa das primícias, que exatamente essa festa. Ela começava no primeiro domingo, logo após a Páscoa, e aonde os judeus eles iriam colher os primeiros frutos de suas colheitas, entendeu? Então, sendo assim, eles pegavam todos os primeiros frutos, que eram as primícias, aí sim nós vamos para as primícias, e eles levavam essas primícias para os sacerdotes no templo, e ali esses frutos, né, o trigo e a cevada, eles eram movidos diante do Senhor em favor do povo. Em favor do povo. Então, essas primícias, ela vai, de uma certa forma, lembrar, né, a ressurreição, tanto de Cristo, porque se deu exatamente no dia, Cristo, ele ressuscita exatamente no dia da festa das primícias. E isso aponta também para a igreja, porque já que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele dá agora também direito aos cristãos que o aceitarem, a também terem direito a uma ressurreição também corporal. É aqui que está o sentido profético da festa das primícias. Cristo, Paulo fala aqui, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos depois as outras festas, inclusive a festa de Pentecostes. Deve acontecer 50 dias depois da festa das primícias. Então, aqueles molhos que foram antes ali colhidos na festa das primícias e que foram entregues aos sacerdotes, aqueles molhos eles eram pegos pelos sacerdotes, e deles eram feitos 2 pães. 2 pães. E esses 2 pães eles eram ungidos com óleo, com azeite, e eles eram oferecidos ao Senhor, né? Isso é fantástico, porque a igreja, o cristianismo, na verdade, ele vem a nascer de uma certa forma no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e sobre todo o povo que estava ali reunido no cenáculo. Então, no dia de Pentecostes, exatamente no dia em que os 2 pães eram oferecidos pelo sacerdote e ungidos com óleo, exatamente nesse dia, a igreja, ela nasce. E o que é a igreja? A igreja ela é composta principalmente de 2 povos, judeus e gentios.
Então, todas as festas, elas trazem um teor profético. Não tem como fugir disso. E daí nós temos também as outras festas, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos, que ainda terão um cumprimento em um futuro. Nós cremos em um futuro bem, que estamos aí bem próximo a ele. Então que Deus, ele venha te falar nesse dia, venha te iluminar com essa palavra, e que você venha tomar posse dessas promessas, porque, queridos, a ressurreição dos mortos, a crença nessa doutrina, ela faz parte da esperança cristã. Porque se nós que somos cristãos, se nós não tivermos esperança nesta palavra, qual será o sentido de nossa vida hoje aqui? Para quem nós estamos vivendo? Por que nós estamos vivendo aqui? Por que eu estou aqui nesta terra? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E o propósito e o porquê você está aqui é porque você tem que estar aqui nesta terra, nesta vida, para servir a Deus, para falar o Evangelho e principalmente viver essa palavra aqui. Amém? Então que Deus venha estar contigo nesses dias, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.